A Avenue hoje é uma das maiores corretoras para brasileiros que permite a compra de dólar e o investimento na bolsa americana. E além de oferecer esses recursos, a Avenue também oferecia a possibilidade de você investir numa das maiores criptomoedas do mundo, como Bitcoin e Ethereum, tudo dentro da sua plataforma. Porém, no dia 2 de outubro, a corretora anunciou que estaria encerrando as operações de cripto e deu aos investidores 90 dias para que pudessem tomar uma decisão sobre o que fazer. O grande problema é que esse tipo de decisão que a Avenue tomou de cancelar as criptomoedas dentro da corretora, basicamente vai afetar muitos investidores e muitos deles vão até perder dinheiro nesse fechamento, nessa transação que eles vão ter que fazer. Então a ideia desse vídeo aqui é trazer para vocês que são investidores da Avenue o que vai acontecer com a parte de cripto, o que você vai ter que fazer, o que não pode fazer, o que pode, e também dar algumas dicas sobre criptomoeda como um todo para todos vocês. Como está o mercado de cripto hoje, Bitcoin, Ethereum, o que vale a pena, quais são as melhores corretoras para investir, o que você tem que tomar cuidado antes de investir em corretoras como essa Avenue, por exemplo, que tinha cripto e fechou, e não é a primeira vez que isso acontece, não com a Avenue, mas com outras parecidas. Então eu vou dar várias dicas aqui para vocês realmente não acabarem se ferrando com essas questões. Nas últimas semanas, a Avenue tem encaminhado e-mails para seus clientes avisando sobre o fim das operações com criptomoedas a partir do dia 2 de outubro. E nesse mesmo e-mail, eles avisaram que o investidor que tem cripto dentro da Avenue tem até o dia 31/12, ou seja, o último dia desse ano, para poder vender as suas criptos e fazer duas coisas com esse dinheiro: ou realocar em ações, ETFs, fundos de investimento dentro da própria corretora, ou sacar esse dinheiro. Só que aí que tá o grande problema, né? Porque normalmente o investidor de criptomoeda ele compra para manter posição por longo prazo. E se a Avenue vai encerrar as operações, ele vai te forçar a vender antes do momento que você talvez gostaria. E aí teria que vender com prejuízo da mesma maneira. Segundo a própria empresa, essa decisão faz parte de um direcionamento de esforços e recursos para outros produtos de investimento com maior demanda e interesse. E de acordo com o próprio CEO, as operações de criptomoedas foram adicionadas na plataforma por conta da demanda inicial de alguns usuários. Mas hoje são pouquíssimos os clientes que têm mais de 2% da carteira em cripto. E na mesma frase, ele complementou informando que esse mercado já é muito bem servido por outras exchanges no Brasil. Então o que ele quis dizer é que basicamente a demanda por criptomoeda, principalmente ali dentro da Avenue, era muito baixa. Realmente 2% de todos os investidores ali da Avenue terem só cripto na carteira com os outros investimentos é muito pouco. Então não faria muito sentido para eles colocar muito foco, grana nisso, atualização, os usuários da empresa como um todo. Faz muito mais sentido eles focarem em outras coisas que dão muito mais receita e efetividade para ambas as partes. Só que tem um problema a mais aí que não foi falado, porque além de você ter que vender esses ativos talvez no prejuízo, você não tem nem a possibilidade de mandar essas criptomoedas que você comprou lá dentro da Avenue para uma wallet ou até mesmo para uma outra exchange, né, que você poderia mandar essa cripto e continuar em posição aberta com ela. Nem existe essa possibilidade. Além da Avenue, existem outras corretoras que também disponibilizam acesso a criptomoedas, mas não é o foco principal deles. A corretora XP, por exemplo, lançou em 2022 a Xstage, que é uma plataforma separada de cripto, mas que ficou dentro do próprio app da XP. A ideia é que o usuário que já investe em ações também possa ter acesso fácil às criptomoedas. Quem faz a custódia dessas criptos na XP é um braço direito da Nasdaq focada nesse tipo de segmento e que são disponibilizadas apenas 7 criptomoedas ali para o investidor, sendo uma delas Bitcoin e o próprio Ethereum. Mas assim como a Avenue, a XP também não possibilita que investidores comprem essas criptomoedas e transfirem para outras carteiras ou até mesmo outras corretoras. Outras instituições que seguem essa mesma linha incluem o C6 Bank, o Banco Inter, o Nubank, Mercado Pago, PicPay e até o 99Pay. Já vi várias vezes algumas pessoas que têm conta no Banco Inter, no Nubank, falando: caraca, tem criptomoeda aqui, vou começar a comprar. Mas todas elas, Banco Inter, Nubank, todas que comentei agora há pouco, Mercado Pago, elas disponibilizaram por conta da demanda. Tinha muita gente procurando, pelo menos ano passado. Esse ano diminuiu muito a procura. Então eles colocaram como mais um tipo de produto, só que não é o foco principal. E eles acabam deixando de disponibilizar uma das coisas principais, que é a possibilidade de transferir para outros lugares. Então são essas instituições que eu tomaria muito cuidado de investir em criptomoeda. Se você quer realmente investir em cripto, procure corretoras, como eu vou citar daqui a pouco, que são focadas nisso e que tem uma experiência totalmente diferente do que você comprar para um Mercado Pago, para um Nubank ou até mesmo por uma Avenue ou XP. Eu não tô querendo dizer que elas são ruins ou não confiáveis, mas que elas não possibilitam o mar inteiro que criptomoeda hoje tem disponível para você.
Então quando você for procurar uma corretora para investir em criptomoeda, você tem que olhar pelo menos duas principais coisas. A primeira delas, e obviamente a mais principal, é segurança, é a confiança nessa corretora que você está investindo, porque ela pode simplesmente um dia sumir com as suas criptomoedas e acabou, não tem nem como você correr atrás. Então você tem que confiar, tem que ter gente que já investiu, tem que ter um histórico, isso é muito importante. E a segunda coisa é possibilitar você transferir esses bitcoins, essas criptomoedas que você compra na corretora, para outros lugares. Principalmente quando a gente fala em wallets. Eu vou até explicar brevemente para alguns de vocês aqui que talvez nem saibam o que é isso, mas é muito importante você saber o que é uma wallet e a importância dela no mundo de criptomoeda. As wallets, ou carteiras de cripto, como a maioria fala, elas podem ser tanto softwares, aplicativos que a gente fala, quanto dispositivos físicos. Normalmente eles parecem até como um pendrive, onde você vai guardar ali suas criptos que você comprou na corretora. De forma simplificada para vocês entenderem, imagina que a cripto é um arquivo de um computador. Ao invés de deixar seus arquivos na corretora, o certo é que você faça a transferência e guarde tudo em sua própria wallet. Já que a wallet, quem teria acesso seria somente você e ninguém mais. Existe uma frase muito famosa no universo de cripto que fala "Not your keys, not your coins". Ou seja, se as chaves não são suas, as criptos também não são. E o legal dessas wallets que existem hoje em dia é que você pode guardar no teu armário. Ela normalmente não tem conexão com internet nenhuma, ninguém consegue pegar essas criptomoedas e você consegue simplesmente comprar na corretora, transferir para essa wallet e guardar essa wallet para você. Porque aí se a corretora falir, acontecer qualquer outra coisa, não impede nada de você pegar esse pendrive e transferir essas criptos que você comprou e tá lá dentro para qualquer outra corretora de qualquer outro lugar. É muito mais seguro fazer dessa forma do que depender de corretoras que hoje dão a disponibilidade para você comprar, mas não dão a disponibilidade de você transferir para outros lugares. Alguns exemplos de corretoras muito famosas e que atendem esses requisitos são a Binance, Mercado Bitcoin, Foxbit e Coinext. E nesse ano de 2023, os investidores que buscam criptomoeda estão muito mais cautelosos, principalmente por conta da situação econômica nos Estados Unidos e no mundo durante o ano de 2023. Mas se a gente observar, o Bitcoin cotado ao dólar americano, chegou a subir 68% nesse ano. O que, se a gente parar para pensar, é uma valorização muito representativa. Até mesmo o QQQ, que é o Nasdaq 100 da Bolsa Americana, ele chegou a rentabilizar 40% no ano. Então o cripto conseguiu realmente trazer um retorno muito bom, mas boa parte desse retorno veio no começo ali do ano, em janeiro, e começou a se estabilizar ali a partir de abril de 2023. Desde abril até o momento, basicamente a cripto, o Bitcoin em si, não saiu muito do lugar. E se a gente for olhar para Ethereum, é muito parecido, A gente consegue ver que a moeda subiu 37% nesse ano e que grande parte da subida veio ali a partir de janeiro. Depois de abril, começou a se estabilizar durante o ano de 2023. Nos últimos 6 meses, por exemplo, enquanto o Bitcoin caiu menos de 2%, o Ethereum caiu quase 13%. E a maioria das restantes das criptos apresentaram quedas fortes também. E existe um motivo bem específico para justificar essa tranquilidade no preço do Bitcoin, chamada de halving. O halving é uma redução pela metade das recompensas dadas aos mineradores de Bitcoin. Para quem não sabe, todas as transações de Bitcoin, elas são validadas no blockchain por mineradores, pessoas que usam computadores para fazer essa validação. E como pagamento desse esforço para encontrar essas Bitcoins, vamos dizer assim, validá-las em si, você acaba recebendo 6,25 bitcoins a cada bloco validado. Porém, a cada 210 mil blocos minerados, acontece um halving, sendo que o próximo está previsto para acontecer agora em abril de 2024, quando a recompensa será reduzida para 3,125 bitcoins. O objetivo principal do halving é justamente limitar a quantidade de bitcoins que podem ser adicionados no mercado, com as emissões sendo reduzidas pela metade a cada vez que acontece esse halving. E com menos bitcoins em circulação, isso, na teoria, deveria valorizar o preço daquele ativo, que é aquela famosa oferta e demanda, Quanto menos oferta você tiver, maior seria o preço daquele ativo. Eu puxei aqui um histórico do Bitcoin quando teve seus últimos halvings aí que aconteceram no mercado e o que aconteceu com o preço do Bitcoin nos próximos 12 meses, como curiosidade para vocês. No primeiro halving, que aconteceu em 28 de novembro de 2012, o Bitcoin saltou mais de 11.700% nos 12 meses seguintes, até 28 de novembro de 2013. No segundo halving, que aconteceu em 9 de julho de 2016, o Bitcoin saltou quase 300% nos 12 meses seguintes, até 9 de julho de 2017. E no terceiro halving, que aconteceu em 11 de maio de 2020, o Bitcoin saltou mais de 550% nos 12 meses seguintes, até 11 de maio de 2021. Então, normalmente, quando tem esses eventos de halving, que tá para acontecer agora ano que vem, em abril de 2024, nos próximos 12 meses, os últimos históricos mostraram que tiveram grandes valorizações
desvalorizações no preço do Bitcoin. E por isso que o mercado está sendo bastante cauteloso com o preço deles, estão esperando de fato acontecer esse movimento aí para ver o que vai acontecer. Então, se você olhar aqui o índice de medo relacionado ao Bitcoin, ele tá neutro, ou seja, no 50, né? Se fosse 100 é porque realmente o mercado tá extremamente com medo, e se fosse 0 é que o mercado tá sem medo nenhum, tá totalmente otimista. Mas no caso, eles estão bem neutralizados, vamos dizer assim, em relação ao medo e otimismo. E isso está acontecendo principalmente por conta da situação econômica dos Estados Unidos e a perspectiva de decisões futuras do Fed em relação à taxa de juros. E caso o Fed decida manter ou até mesmo aumentar a taxa de juros, isso iria totalmente contrário ao mercado mais volátil, mercado de bolsa, por exemplo, ou até mesmo de criptomoeda, que acaba tendo um risco maior, e aí obviamente o investidor vai preferir colocar numa renda fixa com risco menor e pagando às vezes até mais. E para comprovar isso, podemos ver que vários analistas dizem que um relatório de emprego com dados acima do esperado deve causar uma fuga de capital do Bitcoin para títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo. Um outro analista disse: um cenário com inflação controlada nos Estados Unidos deve resultar em alta para o Bitcoin. Além da questão econômica, diversos investidores também estão esperando a aprovação de vários ETFs aí que estão relacionados diretamente com criptomoeda. Obviamente, quando um ETF entra para o mercado, ele vai também comprar com maior força e normalmente com capital bem elevado. E obviamente isso infla os preços para cima. E aqui, só para vocês terem uma ideia do mercado atual, porque fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo falando sobre criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, como que tava, mas aqui é só para vocês terem uma noção de valorização das principais aqui que eu acho interessante, do que eu vi o mercado fazendo, de valorização durante o ano de 2023. Você vê aqui, por exemplo, que Bitcoin, 66%, você teve a Solana, 132%, mas por outro lado, você teve, por exemplo, a Polygon, da Matic, com menos 27% nesse ano. Além disso, uma disparidade muito grande, né, de Bitcoin e Ethereum. O Ethereum estava chegando muito perto de Bitcoin no tamanho de mercado, até algumas pessoas achavam que Ethereum ia ultrapassar Bitcoin, mas isso não aconteceu e a diferença ainda tá muito grande entre elas, né, em tamanho de mercado em si. E aqui, se vocês quiserem pausar um pouco o vídeo e ver como tá a rentabilidade nos últimos 3, 5, 8 e 10 anos de cada um desses ativos, também é interessante para conhecimento. Sobre ter cripto na carteira, eu vou ser bem sincero para vocês que hoje, se eu tenho alguma coisa representativa, deve ser a 1% da minha carteira total. Eu tenho quase nada, faz tempo que eu não invisto em cripto e não é meu foco. Eu gosto muito mais de focar em ações, ativos mais consolidados, que eu tenho muito mais confiança. Bitcoin em si, apesar de ser um ativo um pouco validado pelo tempo, eu não tenho 100% de confiança de colocar uma parte grande do meu patrimônio. Mas muita gente aí que eu conheço coloca de 2 a 10% da carteira do investimento total em criptomoeda. Não vejo problema nenhum, principalmente se você fizer por corretoras grandes, né, como Binance e tal, que tem o foco em criptomoeda e não nessas tipo Avenue, XP, quando disponibilizam, porque senão você fica muito travado. Mas obviamente que você tem que saber que você tá correndo um risco bem elevado com criptomoeda. E aí vai de cada um entender o risco que quer tomar e o quanto você quer colocar na carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, trazendo um breve panorama do que vai acontecer com a situação da Avenue, o cuidado que vocês têm que tomar com o mercado de cripto como um todo e o que tá acontecendo no cenário atual, né? Porque as pessoas estão esperando um pouco de comprar Bitcoin, porque ano que vem vai ter um negocinho bom aí chamado halving, que vai mudar totalmente a situação das criptomoedas, principalmente do Bitcoin em si. Agora deixa aqui embaixo pra mim nos comentários se você compra criptomoeda hoje, quais você compra, ou se você não compra, o porquê você não compra hoje, não tem na sua carteira. Eu vou ler todos os comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo falando um pouco sobre cripto, a atualização das corretoras, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal, que a gente tá chegando a quase 100 mil inscritos. Acredito que até o final do ano de 2023 a gente chega e eu conto com você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!